Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 22 de maio. No ar, o Abre aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, doutor. Glauco. Bom dia a todos. Governador Dória promete trem intercidades e dronepol, policiamento com drones. Câmara vota hoje a reforma administrativa. Centrão faz acordo e deve facilitar para o governo. 14 governadores contra o decreto das armas. Boeing e Embraer anunciam amanhã o nome da nova empresa. Rocha de 10 toneladas pode desabar em São Sebastião, no litoral norte. Plateia de São José aplaude. Cine Teatro Benedito Alves abre suas cortinas em junho. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Até já. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. A lei altera o Código Brasileiro de Aeronáutica e estabelece que a concessão ou autorização somente será dada a empresas que respondam às leis brasileiras e que tenham sede e administração no país. Isso não impede, porém, que as companhias contem com 100% de capital estrangeiro. Antes da medida provisória, o Código Brasileiro de Aeronáutica limitava somente 20% de participação de capital estrangeiro com direito a voto nas empresas. A medida foi editada em dezembro do ano passado pelo então presidente Michel Temer e tem validade de 120 dias, prazo que acaba hoje. Então, se a medida não for aprovada pelo Senado hoje, ela deixará de valer como lei. A questão aí é importantíssima, né? Porque cai naquele problema que a gente já discutiu aqui do Brasil ter que decidir se é socialista ou é capitalista, né? Quer dizer, quando você restringe o capital, como era feito, você criava, na verdade, um feudo, né, de alguns brasileiros. Perfeito. Eu acho muito estranho essa questão das companhias aéreas, talvez agora mude com a entrada das estrangeiras, porque é um mercado, quantas empresas já faliram, né? Varig, VASP, Transbrasil, agora a Avianca, quer dizer, sabe, tem um negócio aí por trás que eu não entendo bem nesse né? Negócio aí, né? É um mercado que sempre foi muito protegido pelo governo e monopolizado por 2, 3 empresas. Hoje no Brasil tem 2 grandes, que é a Gol e a Latam, e a Azul tá tentando encostar. Outra coisa outro jabuti que foi retirado do projeto é que eles queriam obrigar as empresas estrangeiras a fazerem o voo regional. Mais uma vez, se querendo interferir no mercado. Quer dizer, quem tem que criar o voo regional é a demanda, né? Quer dizer, se aquilo ali der dinheiro, se tiver demanda, eu vou lá e faço. Quer dizer, então eu acho que é uma medida altamente positiva. Não esperem que as passagens vão baixar de preço por conta disso, porque tem outros fatores envolvidos, mas melhora a concorrência, é altamente positivo. Não tenha dúvida. E o texto aprovado pelos deputados inclui a proibição de cobrança por bagagem e obriga as companhias aéreas a transportarem malas de até 23 quilos em voos domésticos. Com isso, ficam proibidas as cobranças de bagagens de até 23 quilos nas aeronaves acima de 31 assentos, até 18 quilos. Para aeronaves de 21 a 30 lugares, 10 quilos se o avião tiver apenas 20 assentos. Atualmente, bagagens de 23 quilos em voos nacionais
e 32 quilos nos voos internacionais são cobradas à parte, com o valor adicional ao da passagem. Se o texto for aprovado pelos senadores, a cobrança por bagagem deixará de existir. Isso aí também é aquela história da jabuticaba, né? No mundo inteiro se cobra praticamente a bagagem para você levar, baseado no fato de que custo do avião é combustível, o maior custo dele é combustível. Combustível diretamente relacionado com peso. Inclusive já houve até uma proposta de que se fizesse, aí não passou porque era muito segregacionista, que você pagasse a passagem baseado no seu peso. Então um cara de 100 quilos pagava mais que um cara de 50. Muito segregacionista. A maneira de obrigar as pessoas a fazerem dieta normal, também, né? mas o fato concreto é que já existiu essa discussão na Europa sobre essa questão. Só que no Brasil é o seguinte, né? Você deixa de poder levar a bagagem, né, teoricamente, para diminuir o peso e para diminuir o custo e para diminuir o preço da passagem. No Brasil, Não acontece assim. Quer dizer, o empresário aproveita aquilo para aumentar o lucro dele, quer dizer, e fora o desconforto que causa, porque o pessoal começa a entrar no avião com bagagens que não são compatíveis, fica aquela briga porque não cabe no avião. Não, as pessoas que vestem transtorno. Eu vi essa aí. Vestem todas as roupas, vai para um paraíso tropical e vai de casaco de pele. Porque da volta ele vai ter que usar, né? E para evitar bagagem. Então, eu acho que no final é tal história. Como no Brasil, infelizmente, não funciona a lógica da lógica, que é você pagar pela bagagem porque ela representa peso, eu acho que no Brasil está certo, tem que dar uma bagagem de graça mesmo e tudo bem. E a reforma administrativa do governo e outras medidas provisórias serão decididas no voto. A afirmação foi feita ontem pelo líder do governo no Senado, o senador do MDB, Fernando Bezerra. Bezerra comentou o acordo para retirar da MP a recriação dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional. As duas pastas substituiriam o atual Ministério do Desenvolvimento Regional, que seria extinto. Bezerra afirmou que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, decidiram zerar o jogo para que a estrutura proposta pelo presidente Bolsonaro originalmente pudesse ser preservada. Ele também comentou sobre a retirada do COAF do Ministério da Justiça. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras é um organismo de inteligência que atua contra a lavagem de dinheiro e fraudes financeiras. No governo Bolsonaro, o órgão foi integrado ao Ministério da Justiça, chefiado por Sérgio Moro. Porém, durante votação na comissão, foi aprovada uma alteração com o objetivo de transferir o órgão para o Ministério da Economia. Outro ponto que, segundo Bezerra, será decidido no voto é o que retira a demarcação de terras indígenas do Ministério da Agricultura e a coloca sob a guarda da FUNAI. Abre aspas, isso vai ser decidido no voto. Na realidade, tem um acordo para fazer a votação de 3 destaques. O destaque do COAF, o destaque dos auditores da Receita Federal e um terceiro destaque, que é a demarcação de terras indígenas, disse Bezerra. De acordo com o parlamentar, a medida provisória deve ser analisada para a Câmara hoje e no Senado amanhã. É uma coisa que eu acho um mínimo esquisita, é o seguinte, eu sou o presidente da República, eu resolvo fazer uma reestruturação administrativa e o Legislativo tem o poder de impedir que eu faça essa administração, essa alteração que teoricamente é administrativa, quer dizer, é para melhorar, teoricamente é para melhorar ou para diminuir custos, quer dizer, essa interferência eu acho muito ruim, né? Porque acaba virando um jogo de barganha. Essa questão dos ministérios que eles queriam aumentar de novo, dizem que na verdade estava na negociação ocupar esses cargos para permitir aprovação, né? Voltar atrás foi muito positivo. E a questão que me deixa muito intrigado é a questão do COAF ir para o Ministério da Justiça e de quererem tirar a força policial do auditor.
parece que muita gente aí que mexe com dinheiro de forma ilegal, né, está preocupada com isso, né? E provavelmente muitos deputados, né? Porque o que muda na sua vida, Zé Guilherme? Se o COAF for do Ministério da Economia ou do Ministério da Justiça? Na prática muda o seguinte, o Ministério da Justiça tem poder de polícia, o Ministério da Economia está preocupado com a inflação. Pois é. Quem tem movimentação irregular é que está preocupado. Pois é, né? e justamente os deputados todos é que estão preocupados com isso. Quer dizer, era uma coisa que tinha que passar batido. Se é uma coisa que o presidente resolveu fazer, ele acha que é bom, então que faça. Quer dizer, por que o legislativo está tão preocupado com essas duas questões? Pois é. Quem não deve, não teme, né? E governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram ontem uma carta aberta contra o decreto de armas. O manifesto dos governadores pede a revogação do decreto e para que os poderes executivo, legislativo e judiciário da União atuem tanto para sua imediata revogação como para o avanço de uma efetiva política responsável de armas e munição no país. De acordo com os governadores, a medida terá impacto negativo. Abre aspas. As medidas previstas pelo decreto não contribuirão para tornar nossos estados mais seguros. Ao contrário, tais medidas terão um impacto negativo na violência, aumentando os riscos de discussões e brigas entre nossos cidadãos que possam acabar em tragédia. Assinaram a carta os governadores Camilo Santana, Ibanez Rocha, Rui Costa, Flávio Dino, Renato Casagrande, Helder Barbalho, Wellington Dias, Paulo Câmara, João Azevedo, Fátima Bezerra, Renan Filho, Belivaldo Cargas, Valdez Góes e Mauro Carlessi. Interessante aí que os governadores que fizeram esse movimento são justamente das áreas de maior violência, né, que é o Nordeste. Agora né, eu leio a sua matéria. E os estados do Sul, que tem um índice menor, tirando o Rio de Janeiro, não assinaram. Aí você fica vendo o seguinte, houve uma falha nessa aprovação, porque eles liberaram as armas em função do que eles chamam de energia cinética da arma, do poder de fogo da arma. Né? Então, o poder de fogo, que na verdade nada mais é do que a quantidade de pólvora, né, que tem dentro do cartucho, da munição, mais o tamanho da munição, quanto maior a munição, mais pólvora, maior poder de fogo, que era liberada na faixa de 400 joules, ele multiplicou por 4 e foi para 1.600 joules. Quando você fez isso, você além de englobar a 9 milímetros, a .40, você englobou também alguns tipos de fuzis, né? O tal do T4 aí, fabricado pela Taurus, que está incluído nessa classificação. Aí eu fico pensando o seguinte, teve aquele caso lá de Minas Gerais ontem à noite, né, do rapaz que entrou na igreja lá e matou 2 ou 3, se ele tivesse armado com um fuzil Taurus, o estrago que ele faria, né? E a outra questão também que me colocaram outro dia foi interessante o seguinte, mas o Wissel lá em Rio de Janeiro, está querendo liberar que você possa executar qualquer pessoa que esteja portando um fuzil, né? Quer dizer, como é que você vai aí separar quem é o bandido e quem não é, se ele portar um fuzil? Eu acho que, na verdade, houve um erro na redação do artigo, do decreto, e por isso houve essa confusão. Parece que o governo já está se manifestando no sentido de proibir esse fuzil de semiautomático. Pois é, a Casa Civil, comandada pelo Onyx Lorenzoni, rebateu, né, a informação da Taurus, informou que o decreto não enquadra o fuzil T4. Né? Não é o que acha o jurídico da Taurus. Né? É como a arma de uso permitido. Segundo a pasta, a arma é de uso restrito e, por isso, o cidadão comum não vai conseguir comprá-la. Então, olha, que acaba de chegar da nossa redação aqui. Na manhã de hoje, o governo federal publicou um novo decreto que altera regras para a aquisição de armas de fogo. Em nota, o Palácio do Planalto informou que as mudanças foram determinadas pelo presidente Jair Bolsonaro após questionamentos feitos perante o Poder Judiciário. Entre as alterações está o veto ao porte de armas de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns.
Também há mudanças relacionadas ao porte de arma para forças de segurança, colecionadores, caçadores e atiradores, e sobre as regras para transporte de armas em voos que voltam a ser atribuição da ANAC. Acaba de chegar à nossa redação e passamos a informação a vocês, então. Pois é incrível que o governo tenha que fazer uma correção de todas as coisas que ele faz. Eu acho gozado que o governo fica falando que a mídia, né, fica pegando no pé dele. Mas a mídia nada mais faz do que colocar na imprensa, na divulgação, aquilo que acontece dentro do próprio governo. Não sei se vocês viram um vídeo do Bolsonaro criticando a mídia, porque a mídia estava dizendo que ele havia assinado um decreto que dava uma anistia de mais de 60 milhões aos partidos políticos. Ele falou, isso é mentira, isso é invenção, foi o contrário, eu vetei. Quer dizer, ele assinou e não sabia o que tinha assinado, porque ele assinou e depois ele ficou quieto, aprovaram, ele assinou um decreto que dá anistia aos partidos políticos que não cumpriram a cota de 5% para as mulheres. Ele assinou esse decreto e disse que a mídia era mentirosa porque disse que ele tinha assinado. Quer dizer, esse governo ele fica mais tempo explicando os desacertos, os desencontros, do que outra coisa. Quer dizer, é um problema sério isso. E na noite de ontem, um homem abriu fogo dentro de uma igreja evangélica na cidade de Paracatu, em Minas Gerais. Ao todo, 4 pessoas foram mortas. De acordo com a Polícia Militar, o homem, identificado como Hudson Aragão Guimarães, havia assassinado a ex-namorada com um canivete na frente da mãe e da irmã dele, antes de entrar na igreja com uma pistola calibre 36, eu creio que seja uma carabina calibre 36. Ainda de acordo com a PM, Hudson chegou à igreja, onde estava acontecendo uma reunião com cerca de 20 pessoas. Chamou o pastor com falas desconexas, dizendo que tinha voltado do inferno para cumprir uma missão. Uma equipe da PM que estava no bairro ouviu os disparos e seguiu até a igreja. O tenente-coronel Luiz Magalhães disse à Folha que os policiais atiraram na altura da clavícula do autor para proteger as demais pessoas que estavam no local. As vítimas e o atirador foram encaminhados ao Hospital Municipal de Paracatu em estado grave. Tragédia, isso, hein? Se os policiais têm essa precisão de tiro, né, realmente é um lugar bom para você, porque você breca o avanço do indivíduo e não pega nenhum órgão vital. Né? Bom, o fato concreto é isso aí, quer dizer, isso vai acontecer. Quando você liberar ou facilitar a compra de armas, suponhamos que ele faça uma avaliação psicológica, porque claramente ele é uma pessoa com distúrbio psiquiátrico, suponhamos que ele faça uma avaliação psicológica e seja negado a ele a arma. Ele pede para o irmão dele comprar. Ou o vizinho dele compra, ou alguém próximo a ele tem uma arma, ele vai pegar a arma e vai fazer uma besteira dessa. Quer dizer, estatisticamente, no mundo todo, quando aumenta o número de armas à disposição, aumentam o número de homicídios por arma de fogo. Não tenha dúvida. E olha que interessante, doutor. Levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas mostra que 60,9% dos brasileiros não gostariam de ter uma arma de fogo em casa. A região sul do país tem a maior rejeição às armas. Em seguida, aparece a região nordeste. A menor rejeição está nas regiões norte e centro-oeste. De acordo com o Instituto, o grau de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 2% para mais ou para menos nos resultados gerais. Está aí a pesquisa. Né? E o presidente Jair Bolsonaro decidiu não participar dos protestos convocados por seus apoiadores para o próximo domingo, dia 26. A informação foi confirmada ontem pelo porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros. Segundo ele, o motivo da ausência é que trata-se de uma manifestação livre e espontânea, razão pela qual o presidente não quer associá-la ao governo. Os atos começaram a ser organizados nas redes sociais em apoio ao presidente na semana passada, após a série de protestos contra o bloqueio de recursos na educação pelo governo federal. O protesto de domingo tem como alvos os partidos do Centrão e o Supremo Tribunal Federal.
As manifestações foram endossadas por parlamentares do PSL, partido de Bolsonaro, como filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ainda não foi divulgado pela presidência onde Bolsonaro estará no domingo. A previsão é que na noite de sábado ele compareça ao casamento de Eduardo no Rio. Rego Barros disse ainda que desconhece que o presidente teria enviado mensagens convocando para que as pessoas fossem às ruas defender o governo. E disse que, pessoalmente, não recebeu nada nesse sentido. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Bom, a manifestação do dia 26, estimulada sim pelo presidente Jair Bolsonaro, divide opiniões. Muitos enxergam nessa atitude um terceiro turno desnecessário, mas Bolsonaro não abre mão de, digamos, responder aos estudantes que foram às ruas contra os cortes na educação. Alguns apoiadores de primeira hora já tiraram o time de campo, como o MBL e o Vem Pra Rua. O governador João Dória é contra. E até mesmo integrantes do PSL, não o filho, é claro, o partido do presidente, não veem com bons olhos uma manifestação agora. A Janaína Pascoal, lembra-se dela, anda se descabelando para demover participantes. São outros tempos e outra conjuntura, mas muita gente traça um paralelo com o apelo de um acuado presidente Collor, que acabou levando às ruas uma multidão vestida de preto. Bom, o grande problema é que a manifestação tem uma pauta que ataca o STF, pede o fechamento do Congresso e flerta com a ditadura. Nos últimos dias, a ideia de governar com o povo e só com ele andou em voga no Planalto. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, cortou relações com o líder do governo, Major Vitor Hugo, que andou denigrindo a imagem dos chamados velhos políticos. A reforma da presidência depende muito de Maia. Não à toa, o próprio ministro Guedes tenta mudar às pressas a pauta da manifestação, para que os cartazes e os gritos de ordem sejam a favor da reforma e não contra os políticos. Mas isso é muito improvável. O fato concreto é o seguinte: você, como mandatário, você não deve, não pode ficar promovendo manifestações públicas desse tipo. Você vai virar um Maduro. Quem faz isso é ditador. Pois é, ele faz tanta crítica ao Maduro. Pois é, quem faz isso é ditador, que vai pra rua e tal, quando se sente ameaçado, alguma coisa desse tipo. E, na verdade, é inoportuno isso aí, né? É inoportuno porque não há nada, não há nenhuma questão relevante de interesse nacional, porque essa questão da educação foi, na verdade, uma falta de jeito de comunicar, porque não houve um corte, houve um contingenciamento que houve em todos os ministérios. O que quer dizer o seguinte: nosso faturamento como empresa chamada Brasil vai ser menor do que o esperado, do que estava aprovado no nosso orçamento. Em sendo menor, eu vou ter menos dinheiro. Em tendo menos dinheiro, eu vou ter que cortar gastos, se eu não conseguir reverter isso. Por isso chama contingenciamento. É que na verdade, entrou em jogo, né, nesse bolo, uma questão ideológica. Lógico. Contrária às áreas de humanas. Lógico. O ministro da Educação chamando os estudantes de maconheiros, Exatamente. desocupados. Quer dizer, ele levou a coisa para o outro lado. Quer dizer, resumindo é o seguinte: eles cutucaram os estudantes. Estudante, em qualquer época do tempo, em qualquer país do mundo, é uma classe, todos nós aqui já fomos adolescentes, basicamente é pólvora. Se você puser um foguinho ali, o negócio explode. E aí, que mais é ignorar a movimentação, né? E dizer que é legítimo, isso mesmo, e vamos tocar o bonde para frente. Vamos governar, né? Vamos governar. Um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente.
atenção você no trânsito aqui em São José dos Campos. Na manhã de hoje, um motorista perdeu o controle do carro e derrubou um poste na rotatória de entrada do bairro Urbanova. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a informação é de que não há vítimas. No trecho, claro, existe uma pequena lentidão no trânsito neste momento. As informações são da revista Urbanova. E a Ibovespa fechou a terça-feira com alta de 2,76% aos 94.484 pontos. O dólar fechou em baixa de 1,39%, sendo cotado a R$ 4,48. Já o euro também fechou no vermelho, com baixa de 1,47%, cotado a R$ 4,51. É só o Bolsonaro fechar a boca que o mercado fica quieto. Com certeza. Quanto mais ele fala... Você sabe que eu vi um comentário outro dia, de um comentário de um comentarista bom demais, né? Mas tudo bem, falando sobre o Pedro Malan, né? Diz que o Pedro Malan, ele nunca respondia nada. Por quê? Presidente da República, ministro da Economia, precisa tomar cuidado com o que fala. Então você perguntava ao Pedro Malan assim: ministro, como é que o senhor, qual a expectativa da inflação para esse ano? A menor possível. Ministro, qual o desempenho do PIB para esse ano? O maior possível. Porque cada vez que esses indivíduos soltam um número, aquilo tem uma influência direta no mercado e pode provocar uma convulsão. Então, é isso aí, tem que tomar cuidado com o que fala, né? Embraer e Boeing anunciam nesta quinta o nome da nova companhia. Confira com o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. Embraer e Boeing vão anunciar nome. O segredo será revelado. Embraer e Boeing anunciarão ao mundo nesta próxima quinta-feira o nome da parceria comercial entre as fabricantes, tratada até aqui apenas como Newco, nova companhia. As empresas também podem fortalecer e prometem fortalecer a indústria aeroespacial na região metropolitana do Vale do Paraíba. Em conversa com o governador do estado de São Paulo, João Dória, o executivo Mark Allen, que é presidente sênior da Boeing e presidente da parceria com a Embraer, confirmou que a empresa anuncia nessa próxima quinta-feira o nome da joint venture que a Boeing vai montar com a Embraer. Essa nova empresa vai absorver toda a aviação executiva da fabricante brasileira. A produção de aeronaves continuará em São José dos Campos e, segundo a Boeing, aí uma perspectiva reforçada pelo governador João Dória, há uma tendência de que aumentem a produção de aviões em São José e isso se reflita em novos empregos, em mais fornecimento e mais negócio para a cadeia produtiva aeroespacial. É isso, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Grande abraço. Um abraço, muito obrigado, Xandu Alves. E o governador João Dória promete melhorar os acessos ao litoral norte, diz que o trem Intercidades já conta com aval da União e promete reforço na segurança da região metropolitana do Vale do Paraíba, inclusive com a chegada do Dronepol, a polícia com drones. Em entrevista concedida ontem a jornalistas convidados no Palácio dos Bandeirantes, o tucano comemorou a redução dos índices criminais e a instalação da CAEP, a Companhia de Ações Especiais da Polícia no Vale do Paraíba, que ficará em Taubaté. A região, no entanto, segue sendo líder de assassinatos no estado de São Paulo. E o governo havia prometido que, ao invés de um CAEP, o Vale receberia um BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Na entrevista, Dória esteve ao lado de alguns de seus principais secretários, entre eles Rodrigo Garcia, secretário do governo e vice-governador, que afirmou que o governo Jair Bolsonaro já deu aval para a elaboração do projeto do Intercidades. Nós dependíamos do governo federal sobre um aditivo contratual que sairá agora no mês de julho e era premissa para que o governo pudesse licitar o trem Intercidades, disse. Também no encontro,
o secretário de Logística e Transporte, João Otaviano Neto, falou sobre a situação do litoral norte, que sofreu com as fortes chuvas nos últimos dias, que espera uma retomada breve das obras do contorno da Tamoios, iniciadas em 2013 e ainda não concluídas. A rodovia sofre com frequentes interdições, especialmente na época de chuvas. O governador aproveitou para falar novamente sobre a duplicação da rodovia Rio Santos, que está sendo negociada com a União. Abre aspas. Sobre o acesso ao litoral norte, já negociamos com o governo federal a duplicação da Rio Santos, o que é um enorme alívio e um anseio de 3 décadas, para facilitar não só o turismo na região, como também transporte de cargas e mercadoria, concluiu Dória. Aí, né? Só lembrando o seguinte, né? O pessoal coloca na manchete aí que o Vale do Paraíba é a região mais violenta do estado, mas mesmo sendo a mais violenta do estado, é disparado a menos violenta do país, né? Porque os índices de homicídio no estado de São Paulo estão na ordem de 9,7 por 100 mil habitantes, né? Que é o mais baixo do país, certo? Rio de Janeiro é 20 por 100 mil, por exemplo, né? Níveis mundiais são considerados bons níveis mundiais abaixo de 10 por 100 mil. E São José dos Campos, especificamente, está muito abaixo disso. São José dos Campos está na faixa de 6, 7 homicídios por 100 mil habitantes. Então, resumindo, estamos mal, mas estamos muito bem. Bem com relação a isso aí, mas só fazendo uma observação aqui, que entra governo, sai governo e a Tamoios não sai. Essa que é a grande verdade. Mas a Tamoios agora vai, né? Agora vai, é o que a gente ouve há bastante tempo. Não, mas na verdade, né? já foram feitas várias modificações. Foi até a serra, né? Ela foi melhorando tempo a tempo. A discussão agora, que parece que não estava no pacote, esse trevo lá embaixo, né? Porque quando chega lá embaixo, dá uma confusão realmente de distribuição. O pessoal vai para São Sebastião, Caraguá, Ubatuba e tal. E, inclusive, tem um viaduto abandonado lá, né? Perto da Martins de Sá. Mas uma penúria para quem se utiliza dessa estrada, até o turista que viaja de tão longe para ir ao litoral norte. Complicação. Uma última pergunta rapidamente aqui. O trem sai? O trem não só vai sair, até porque é um projeto também antigo, isso já está sendo discutido há pelo menos uns 10 anos, né? Exata, mais uma novelinha. Mas é que são coisas difíceis. E na verdade, o que o Dória vai fazer agora, que é o que vai viabilizar o trem, é a PPP, quer dizer, alguém vai assumir isso e vai construir tudo. Certo. Porque naquela discussão que houve sobre o trem-bala, né, os vários estudos diziam o seguinte, que trem de alta velocidade cabia na macro-região de Sorocaba, Campinas, Santos, São José e São Paulo. É isso que era rentável, né? Que para o Rio não valeria a pena hipótese alguma. Agora, o que vai acontecer, que é importante a gente avaliar, é que em se construindo esse trem, que eu acho que também não vai sair no governo Dória, acho que não dá tempo, mas em se construindo, São José vai se fortalecer como uma cidade dormitório, né? Como é Sorocaba, como é Campinas também, em parte também, porque já tem muita gente que mora em São José e trabalha em São Paulo, com essa facilidade do trem, com certeza nós vamos ter E a estação parece que vai ficar ali na altura da Tamoios, né? Então, aquela região aí, você pode ver que vai florescer condomínio, vai florescer muita coisa se esse trem realmente vier, que eu acredito que vem, porque é inevitável. É o que eu falei. Dá dinheiro você montar um trem ali. Então vai ser feito. Tomara que sim, e nós aguardamos cenas dos próximos capítulos aí. E a partir de hoje, a Prefeitura de São José dos Campos irá ampliar o acesso à população aos atendimentos odontológicos por meio do programa SOS Dental, que tem como objetivo minimizar o estado de desconforto e dor do paciente relacionado a doenças dentárias. A clínica Coife Odonto, empresa credenciada pela Prefeitura, deve realizar 2.000 consultas por mês ao valor de R$ 28,00 cada. Atendimentos de urgência serão feitos na clínica localizada na rua Vilaça 687, no centro de São José dos Campos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, apenas por encaminhamento exclusivo das UBSs, do FAME
e CRMI, que é o Centro de Referência de Moléstias Infecciosas. Atualmente, a Prefeitura conta com um quadro de 135 cirurgiões dentistas que atendem em UBSs, escolas estaduais e municipais, trailer rural, FAME, CRMI e Hospital Municipal. São José dos Campos tem há muitos anos, eu diria uns 30, 40 anos, talvez até pelo caso da presença da Faculdade de Odontologia, um bom serviço de odontologia, principalmente nas escolas, né, que é considerado padrão de nível mundial. Não tem dúvida. E mais de 16 mil pessoas terão que ser vacinadas contra a gripe no Vale do Paraíba, segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde. A pasta está convocando aqueles que ainda não estão imunizados para que tomem as doses até 31 de maio, data prevista para encerramento da campanha, que começou lá no dia 10 de abril. Abre aspas, é de extrema importância que todos os grupos prioritários compareçam aos postos de saúde para imunização. A vacina não provoca gripe em quem tomar a dose, pois é composta apenas de fragmentos do vírus que causam a devida proteção, mas são incapazes de causar a doença, disse José Henrique Germann, secretário de Estado da Saúde. Em todo o estado de São Paulo, a campanha visa imunizar ao menos 12,1 milhões de paulistas de um total de 13,2 milhões que deveriam tomar a vacina, disponível em unidades públicas de saúde nas cidades. A vacinação é gratuita, não esqueça disso. E a Prefeitura de São José dos Campos não recebeu novamente nenhuma proposta compatível de interessados para a aquisição das torres da Argon, localizadas no centro da cidade. O leilão, que teve início em 22 de março, registrou mais de 3 mil consultas pela internet, mas nenhum interessado na compra. De acordo com o município, mais um leilão deve ser marcado pela administração. Informações como a oferta de novos atrativos para possíveis compradores ainda não foram definidas. O problema é que o mercado imobiliário está parado, né? Quer dizer, eu acho que isso aí só vai se viabilizar dependendo do desenvolvimento da economia daqui a uns 2 ou 3 anos, porque eu, como construtora, posso me interessar em comprar já um prédio já semi-pronto, porque o que dizem é que vai faltar apartamento nos próximos 4, 5 anos. Porque entre você resolver fazer um prédio e ele ficar pronto, é 5 anos. Até você fazer o projeto, escolher o terreno, blá. Então, como as construtoras pararam nos últimos anos, já vai começar a faltar apartamento por falta de construção. Quem sabe aí vai. Aí pode ser que vá, por enquanto é difícil. Pois é. E a Prefeitura de São José dos Campos recebeu ontem em Brasília o prêmio pelo primeiro lugar no ranking das cidades amigas da internet, edição 2019. A premiação abriu a solenidade do 63º Painel Telebrasil. A programação do Painel Telebrasil acontece até quinta-feira, quando serão debatidas soluções para questões relevantes sobre os temas transformação digital para o novo Brasil, em sintonia com a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. O município também recebeu o selo Prefeito Empreendedor, organizado pelo SEBRAE. O prêmio Mário Covas, Prefeito Empreendedor, reconhece ações de estímulo ao desenvolvimento e à competitividade aos pequenos negócios. Não é a primeira vez que a Prefeitura recebe esse prêmio, né? E ele premia na área da educação aquelas empresas, aquelas cidades que estimulam o desenvolvimento, a liderança, a autonomia das crianças para um mercado não, né? Para a vida, né? Porque você na vida tem que ser empreendedor, né? Para você namorar, você tem que ter o ímpeto de querer namorar. Para casar, mesma coisa, tem que organizar a sua vida. Quer dizer, tudo na verdade, é para estimular a independência do cidadão. Isso é muito positivo. E esse prêmio também da digital é importante porque acho até que deve dividir esse prêmio com a Câmara, porque provavelmente está vinculado a leis e facilidades que a Prefeitura implementou
para permitir a instalação e o aumento de estruturas físicas que permitam acesso à internet. Não tenha dúvida, está de parabéns São José dos Campos e, claro, parabéns todo o Vale do Paraíba. Rápido comercial, voltamos com o tempo e mais notícias. Fique com a gente. E hoje, dos altos da Cassiano Ricardo, tivemos um dia tipicamente joseense, com muita neblina no começar do dia aqui. Vamos ao tempo com Judite Rodrigues. Bom dia, Judite. Bom dia, Glauco Turzi. Esta quarta-feira será de tempo estável em São Paulo, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. A temperatura máxima prevista é de 28 graus no Vale do Paraíba e no litoral norte, 26 graus na capital e 22 graus na Serra da Mantiqueira. É importante destacar que a umidade relativa do ar pode atingir valores próximos de 40% e, por isso, não podemos nos esquecer de beber bastante água. A partir da tarde de amanhã, uma frente fria irá se aproximar da nossa região e há previsão de aumento de nebulosidade e ocorrência de chuva fraca moderada. Judite Rodrigues, da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Judite, e excelente toque seu de tomar água. Tomar água é sempre muito importante. Umidade relativa do ar baixa, aumente a quantidade de água. Obrigado, Judite, e a todo mundo aí do Tempo Vale. E uma rocha com cerca de 10 toneladas corre risco iminente de queda na altura do quilômetro 118, na rodovia Rio Santos, a SP 55, em São Sebastião. A Defesa Civil permanece com o monitoramento das áreas de risco e pede à população que, em caso de ocorrência, ligue para os números de atendimento nos telefones 153 e 199. E por nota da Prefeitura de São Sebastião, a partir de hoje, as operações de controle Pare e Siga do quilômetro 118 passam a ser administrados pelo DER de São Paulo. Abre aspas, a Prefeitura de São Sebastião agradece o apoio de todos os órgãos envolvidos nessa operação de contingência realizada desde o último sábado. Nossos agradecimentos ao Governo do Estado de São Paulo, DR, Polícia Militar Rodoviária, IG Transpetro, Exército Brasileiro e a todos os moradores que de forma solidária auxiliaram nas operações desses últimos 4 dias, disse a nota da Prefeitura. E olha só, uma boa notícia para quem gosta de cultura. O Cine Teatro Benedito Alves, tradicionalíssimo, que fica aqui no centro de São José dos Campos, será reaberto até o final de junho. De acordo com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, as obras de reforma e instalação do sistema anti-incêndio do local foram aprovadas pelo Corpo de Bombeiros ontem. O local funcionará como casa de cultura durante o dia e no período da noite serão desenvolvidas apresentações. O Cine Teatro foi fechado em 1999 por problemas na estrutura. A primeira obra de revitalização do espaço aconteceu em 2016, na gestão do ex-prefeito Carlinhos de Almeida. Mas o prédio precisou ser interditado novamente para novas adequações de segurança. Realmente uma excelente notícia para todo mundo aqui de São José dos Campos, bem legal mesmo. A revitalizar o centro. Tá? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Um espaço belíssimo. E pelo jeito agora se atentaram muito à questão de segurança, porque é um prédio antigo, né? Não tem a menor então, dúvida. É um prédio relativamente pequeno. Exprimido, né? Então tem que... Mas que tem todo um folclore, né? É muito certeza. bonito aquilo lá. E olha só, para fazer uma pergunta para você. Você gosta de tirar selfies? Atenção. De acordo com uma pesquisa realizada pela Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos, em outubro do ano passado, foi afirmado que as mortes relacionadas a selfies vêm aumentando. Segundo o estudo, foram registrados 3 relatos de morte do tipo em 2011, 98 mortes em 2016 e 93 em 2017. Esses casos foram mais comuns na Índia, nos Estados Unidos, na Rússia e no Paquistão.
cerca de 72% das vítimas eram homens. Os pesquisadores ainda afirmam que o número pode ser maior, porque fazer uma selfie quase nunca é registrado como a causa da morte. Abre aspas. Acredita-se que mortes por selfies são subnotificadas. A verdadeira magnitude do problema é subestimada. É preciso lidar com este problema. É importante entender as causas e motivos para que intervenções adequadas sejam feitas, disse o estudo. Vai continuar existindo, né? Porque, na verdade, o sujeito está lá numa paisagem linda, né? E vai andando para trás. Exatamente. Se não presta atenção no que está fazendo, na internet você deve ter recebido vários vídeos do pessoal se acidentando com o celular. E na mesma linha, a Prefeitura de Nova York está pensando em criar uma multa para pessoas que atravessam a passarela a faixa de pedestre usando o celular. O aumento de mortes de pedestres atropelados nessas situações por lá aumentou 43%. É terrível isso, e vou falar para vocês. O ano passado, algumas escolas aqui, principalmente aqui na região de Colinas, chamaram os alunos para ter uma conversa com eles exatamente por esse problema, depois do caso de um atropelamento. Coloca-se o fonezinho, fone de ouvido, exatamente. Vai ouvindo aqui e esquece de ver. Então é um problema seríssimo mesmo. É um problema muito sério. Só que cá entre nós é um problema de difícil solução. Você pode até minimizar, mas eliminar está difícil. Porque a verdade é que nós estamos dominados pelo celular. Né, Zé Guilherme? Sim, mas eu estou acompanhando. Não, não estou falando nada. Está tudo dominado, não é mesmo, Sebastião? Portanto, você que vai tirar sua selfie aí, olhe para o lado, bote uma cordinha ou peça para alguém segurar você para tirar a selfie aí. Por favor, cuidado, tá bom? Vamos ao esporte. Tudo igual aqui. O São José Futsal visitou o Taboão da Serra e empatou pelo placar de 1-1 na noite de ontem. O confronto fechou a fase classificatória do Campeonato Paulista. Nicolás marcou para o time da região, mas na segunda etapa, Michel empatou para os donos da casa. O próximo compromisso joseense será pela Liga Nacional, onde enfrenta na sexta-feira o Sorocaba no Tênis Clube em São José. Tudo igual lá também. O Taubaté Futsal visitou o Intelli São Carlos e empatou pelo placar de 1-1. Esta foi a última rodada da primeira fase da Copa Paulista. Os taubatianos encerram assim na segunda colocação, 24 pontos em 11 jogos disputados. Agora, a equipe da região vai enfrentar o Ioca Futsal nas quartas de final, que serão disputadas em junho. Uma edição tranquila, uma edição leve, mas teremos... Eu queria que o Pedrinho colocasse uma foto aí. Sabe quem é esse aqui? Sebastião. Esse é o Fernandinho Beiramar. Opa! Fiquei sabendo que ele vai lançar uma grife na internet. Pois é, ele está fazendo uma página de e-commerce para vender as coisas dele. É brincadeira? E você pode interagir com ele, perguntar assim, quando você roubou o seu primeiro carro? Quando você assaltou o primeiro banco? Bom, isso aí com certeza vai ser proibido. Agora, independente disso, a culpa é da mídia. Culpa nossa, já que eu estou aqui nessa bancada também. Porque eu realmente não entendo por que tem que, por exemplo, comunicar que o Fernandinho Beiramar foi transferido de tal lugar para tal lugar. Blá, blá. Tem que esquecer ele, a Suzane Richthofen, lá. Esse pessoal tem que esquecer. Tem que ser esquecido, apodrecer na cadeia. É que a justiça não esquece. Que a justiça liberou a Suzane para... Mas é um direito dela, constitucional. É o direito dela, mas ela tem que avisar que tem bandido na rua. Nesse ponto tudo bem. Mas o Fernandinho Beiramar realmente a mídia tinha que esquecer. Só faz aumentar a popularidade dele. Então, falando de tecnologia, do e-commerce, uma notícia do Uber. Nos Estados Unidos, desde sexta-feira, você tem a opção no Uber dos Estados Unidos de pedir um motorista calado.
Eu fiquei sabendo. Esse é bom, né? Porque Você dá um clique lá e fala, eu quero conversar. você pode, e é lógico que está nos serviços mais caros, né? É o Uber Black e nas SUVs. São serviços mais caros, mas você pode dizer que quer um motorista calado. Além disso, você pode pedir para que o motorista já deixe na temperatura que você gosta. Isso é bom, seria bom aqui em São Paulo, né? Porque os motoristas de São Paulo começam a falar muito de política. Particularmente, eu gosto muito de conversar com motorista de táxi, principalmente em outra cidade, para sentir como é que está a política, Então, como é que está, você fica sabendo de tudo. Mas existem os motoristas que Você, extrapolam. e nem sempre você está afim de conversar. Né? Pois Você é. pode estar querendo Então, ver uma notícia então no você pode celular. ter o serviço Eu repassei, Uber do motorista eu repassei calado. essa notícia para as minhas Perfeito. sobrinhas que usam muito Uber em São Paulo, elas vibraram, ficaram muito contentes. Então, Vamos ver quando vem para cá. é isso, duas informações de tecnologia. O e-commerce do Ferro e o Uber do motorista mudo. Lembrando que o Uber mudo ainda não está à disposição aqui no Brasil, mas dada aqui Uber mudo. Você já criou um a nossa nome, né? breve pesquisa vai ter uma ampla aceitação. Aguardamos para breve aqui o nosso Uber Bom, mas mudo. podia ter também um Uber falante, né? Daí, olha quem ia acionar ele, né? Perfeito, olha aí. Aí você escolhe o assunto, né? Aí você vai escolher o motorista de acordo com o assunto. Pois é. Que entenda de Shakespeare, por Shakespeare, exemplo. por exemplo. Ideias não faltam e com relação a isso aí, acompanhe a nossa edição de amanhã do Abre Aspas. Vamos encerrando aqui por hoje, agradecendo a sua audiência e amanhã, mais uma vez com Abre Aspas, a partir das 9 da manhã. Até amanhã.